Eu estava aqui fazendo meu skincare pela manhã, antes de ir para o ginásio, e me dei conta de uma coisa. Faz uns 4, 5 meses que eu dei uma parada bastante. Foi uma brecada assim, daquelas que o carro ficou parado no meio do caminho, não teve nem. Como que chama aqui? Aqui fala grua, no Brasil eu esqueci como que fala. Isso que vem em reboque, um reboque, não teve nem como contactar o reboque, o carro ficou aí, parado no meio do caminho. E desde o ano passado eu estou fazendo um processo de reestruturação íntima e reevaluação de várias coisas, tirando muitas coisas que já não servem mais e deixando espaço para as que vão chegar. E agora eu estava aqui colocando o protetor solar e fazendo essas coisas que a gente faz de manhã. E tive um entendimento, sabe? Um desses momentos que a gente fala, nossa, olha o que eu acabei de me dar conta. As relações onde nós mais aprendemos na nossa vida, e eu acho que de fato são os verdadeiros mestres e a verdadeira escola que a gente tem aqui nesse planeta Terra, nessa dimensão, né, do mundo físico, do mundo das formas, são as nossas famílias e as nossas relações pessoais. E interpessoais também. Nós, depois que criamos os nossos filhos, nós pensamos que criamos uma imagem que a nossa vida com os nossos filhos será de uma forma, né? E isso tudo vem embasado pelo quê? Pela forma que a gente criou, pela família que a gente teve, ou pela família que a gente não teve, pelo país onde que a gente morava, pelas influências, ou seja, por todos os vínculos que nós fomos nos vinculando, né? Durante esse período. Da infância, adolescência, até chegarmos na fase adulta. E desde aí a gente se vincula com o próximo, ou seja, com o seu filho, com o seu esposo, com seus amigos. E nós criamos esse quadro onde a gente tem o desejo que as coisas sejam daquela forma baseada naquilo que a gente recebeu. E quando a gente vê que muitas das coisas que a gente aprendeu são boas e beneficiosas, que deram certo, tá tudo bem. Mas às vezes a gente se dá conta, como agora eu me dei conta, que o grande desafio que na minha vida está sendo, na verdade, é um sentimento, não é o próprio desafio. Não é o próprio desafio, por exemplo, de relacionar com o meu filho, de ter opiniões diferentes, de muitas coisas. Não é esse o desafio. O desafio é interno. A decepção, eu me dei conta agora, fazendo esse skincare, que a decepção maior, no meu caso como mãe, é de sentir que tudo aquilo que foi de valor para mim não foi de valor para o outro. Não foi de valor na minha relação com meu filho. Quando eu digo tudo, é uma generalização, tá? Não quer dizer que é tudo, mas uma grande parte, ou partes importantes desse vínculo. Então, esse sentimento de não valia, não é de validar, de não valia. Ou seja, aquilo que eu pensei que era valor, para o outro não era. Aquilo que eu aprendi realmente não era algo de valor para o outro. E aqui eu não estou colocando que foi bom ou que foi ruim, não, estou colocando o sentimento que a gente sente. O sentimento é de o que eu entreguei não foi de valor. E aí você se dá conta que
questionamento sobre o que foi valor ou não, para cada pessoa é diferente. Nós, muitas vezes, nós pais, fazemos o melhor que a gente pode, né? E é algo que a gente fala normalmente, eu fiz o melhor que eu pude com aquilo que eu tinha, com o entendimento que eu tinha naquele momento. Mas eu olhando hoje de uma outra perspectiva, não só como mãe, mas como a filha que eu fui também, eu não sei se só eu, mas eu posso falar só de mim. Eu não fiz determinados questionamentos à minha mãe, sabe por quê? E eu tive uma vida bastante desafiadora, porque eu achava que ela sabia o que ela estava fazendo. E quando eu descobri que talvez da forma que ela fez não era a melhor forma para mim, eu tomei a responsabilidade de fazer diferente. Eu tomei a responsabilidade de fazer para mim diferente. Mas não desvalidei a forma dela. Não peguei aquilo que ela fez ou aquilo que ela não fez e coloquei numa estanteria e deixei lá como isso não serve, isso não vou olhar. E eu vejo que muitas vezes nas relações nossas a gente se sente desvalidado. A gente se sente desvalidado no nosso conhecimento, na nossa sabedoria. E eu acho que da forma que passou comigo, passa com muitas pessoas. Não quer dizer que os nossos filhos não nos amam, não quer dizer isso. Não quer dizer que não tem amor profundo, não quer dizer isso. Quer dizer que para cada um o valor é recebido e tem o seu próprio valor. E que é muito importante que nós que somos padres sepamos qual é o nosso próprio valor. Porque se a outra pessoa, nesse caso um filho ou uma filha, não nos dá valor em aquilo que é importante pra gente, nós sabemos dar o nosso próprio valor. Porque o que dói de verdade é o descrédito. O que dói de verdade é sentir que aquilo que você deu não foi valorizado. Mas o mais importante é que a gente tem que valorizar para a gente mesmo. E ter a consciência que porque o meu filho ou a minha filha não me valorizam, eu tenho que me valorizar. Porque quando eu me desvalorizo, eu estou aceitando que o que ele pensa é verdade. Isso é um trabalho bastante desafiador, bastante desafiador. Não é um trabalho fácil de fazer, não é um trabalho que se afronta desde qualquer etapa da vida, porque às vezes essas pequenas rupturas acontecem nos momentos em que você pensa que você está mais estabilizada e de repente vem uma força desde baixo e rompe toda essa estrutura. E talvez nesse momento tudo que você pensou que sabia, você tem que reavaliar para poder se apoiar. E essa reflexão eu deixo aqui porque eu creio que muitos de nós passam por isso. Eu tenho um momento, já tenho uns 5 meses que eu estou fazendo uma profunda reavaliação na minha vida. Em vários aspectos. Em vários aspectos. E dessa avaliação está saindo coisas maravilhosas. Mas não é algo fácil de fazer. Não é que seja impossível, mas é bastante desafiador. Porque para isso só existe uma coisa. Que você olhe para você. Que você olhe para você, pai, que você olhe para você, mãe. E que você comece a olhar aquilo que foi a sua trajetória
e comece a dar os créditos que você merece ter. Porque por mais que os nossos filhos sejam a nossa obra mais perfeita ou imperfeita dentro da perfeição, nós viemos antes. Nós caminhamos um caminho que nada sabe. E esse caminho ele tem que ser honrado. E essa honra não pode vir de fora. Essa honra tem que vir de dentro de cada um de nós. E essa honra também é pôr no papel todas as suas frustrações e falar para você mesmo, aqui eu poderia ter feito melhor. Qual a possibilidade que eu tenho de ainda fazer melhor? Não de desfazer o que eu fiz, porque o que está feito, mas sim de buscar um ponto de conciliação entre o novo e o velho. E ter a clareza que tudo é um processo. Nada é da noite para o dia. E que o processo maior acontece dentro de você. É aquela história. Quando você está preparado, as portas dos ensinamentos chegarão para você. Mas se você não estiver preparado, não dê o primeiro passo. E muitas vezes a distância é o melhor lugar. Porque desde a distância a gente pode ter uma visão bastante ampla daquilo que a gente não está vendo. Porque desde o centro a gente já está. Mas se você se retira, a visão ela é panorâmica, né? Então, assim, para mim era importante. Eu tenho feito muito poucos vídeos, tenho deixado muito pouca mensagem. Por quê? Porque eu falo através da minha vivência. Porque eu acho que nós, seres humanos, temos que falar desde esse lugar de ser humano. Trazer, sim, todos os ensinamentos que a gente adquire ao longo da vida, das formações, da filosofia, da ciência. Mas nós somos seres humanos e comunicamos para seres humanos. Eu comparto porque eu penso que aquilo que eu vivo pode servir para outra pessoa. Por isso eu coloco os meus vídeos. Eu não coloco aqui na expectativa que eu vá criar ser um treino top. Não, que até várias expressões eu nem conheço, porque não faz parte do meu universo. Talvez fará dentro de um tempo. Porque eu honro também todas as tecnologias e inovações. Mas aqui eu falo de ser humano para ser humano. Porque o que eu penso que o que chega de verdade é a fala sem grandes palavras. É a fala verdadeira. Se você hoje está enfrentando um problema com seus filhos, e eles já são maiores e eles já têm a vida deles, comece a olhar para você. Comece a olhar para você e comece a dar os créditos que você merece. E aonde que você colocou os créditos e que você achava que acha que não são os créditos que você merece, que estão muito altos ou que você poderia ter feito melhor, faz uma observação e depois trabalha sobre esse ponto. E se nesse momento há conflito e você sente que você não pode sustener, como é que fala? Acho que é sustener mesmo que fala em português, não me lembro mais. Que você acha que você não pode estar na presença do seu filho, da sua filha, porque vai ser desafiador para você. Escuta o que você sente. Escuta, porque as respostas estão aqui no nosso corpo. Porque o maior crédito que você pode dar para você é se escutar. O maior crédito que você pode dar para você é ficar surda e escutar o seu próprio som. O que está falando para você? Deixar de sofrer pelos sons que vêm do lado de fora, apesar aunque sejam os sons da sua família. Escuta o seu som, porque quem vive com você é você. Quem acorda com você, quem vai para a cama com você é você. Assim que essa manhã deu para muito, já faz bastante, já tem um tempo que eu não estou colocando nada, e eu fico feliz de ter tido esse insight e compartilhar com vocês. Eu acho que a vida é isso, é um compartilhar. E é muito importante que você seja dono da sua voz. Aunque a sua voz não seja escutada por ninguém, só por você mesmo. Esse é o seu trabalho, se escutar. E depois você veja o que você vai fazer com essa escuta. E cada um tem o seu tempo, assim que não se empurre.
Tenha paciência com você. Um beijo grande, desejo para você um excelente bom dia, uma excelente boa tarde, uma excelente boa noite. Espero que esse vídeo possa te ajudar aí nesse caminho que talvez você esteja. Um beijo grande, tchau, tchau, ótimo dia.